Eu quero nesse momento, meus irmãos, convidá-los, depois dessas apresentações iniciais, quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias na Epístola aos Efésios, mais uma vez, meditando sobre um tema que nós, aliás, cantamos. Nós adoramos a Deus com esses temas da ressurreição de Jesus, dentre outros temas, e é sobre isso que nós queremos agora compartilhar com os irmãos. Efésios no capítulo 1 ainda, e nos versículos de número 15 a 23. Efésios capítulo 1, versículos 15 a 23. Queremos meditar hoje sobre o tema uma oração de gratidão e intercessão. Este será o tema da nossa meditação nesta manhã. Uma oração de gratidão e intercessão feitas pelo apóstolo Paulo em prol dos cristãos efésios. Mas entendemos que esse texto, obviamente, tem uma série de lições importantes, importantíssimas, muito relevantes para a nossa vida nesse contexto. Efésios capítulo 1, versículos 15 a 23, se vocês acharam, o texto bíblico diz o seguinte: por isso, ouvindo eu também a fé que há entre vocês no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, lembrando-me de vocês nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, tendo sido iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do seu chamado e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a extraordinária grandeza do seu poder para nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, o qual ele operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e poder, e domínio e senhorio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas sob os seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Vamos agradecer a Deus pela sua palavra e em seguida vamos meditar aqui na mesma, vamos ver aquilo que Deus tem a falar ao meu e ao seu coração nesta manhã. Pai, nós queremos exaltar, bendizer e glorificar o seu nome, queremos adorá-lo, Senhor, na beleza da sua santidade, por mais um dia de vida que o Senhor bondosamente, graciosamente, condescendentemente nos deu, e te agradecemos, porque apesar de não merecermos, Senhor, não merecermos o dom da vida, da existência terrena, bem como, Senhor, o dom da vida eterna em Cristo, o Senhor nos outorgou, porque o Senhor é gracioso, és misericordioso, és compassivo, és benévolo, o Senhor é um Deus maravilhoso, e nós queremos declarar isso publicamente nesta manhã, queremos dar publicidade a esses fatos, a essas verdades, que não apenas conhecemos nas Escrituras, mas que também experimentamos no nosso dia a dia. Abençoe a vida dos nossos irmãos, abençoe a vida da sua igreja aqui reunida, neste culto de ceia, e que nós tenhamos agora momentos agradáveis e abençoados de aprendizado nas suas Escrituras e também na sua presença, tendo comunhão com o Senhor e com os seus filhos e filhas. Obrigado por tudo, louvamos ao seu nome e pedimos tudo isso ao Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Por favor, podem tomar os seus lugares. Meus irmãos, na pregação da semana passada, sobre Efésios, no capítulo 1, e versículos 3 a 14, nós aprendemos com o apóstolo Paulo acerca das diversas bênçãos que o Deus Trino proporcionou à sua igreja, aos seus santos, à sua herança, ao seu povo. Em primeiro lugar, nós vimos naquela ocasião
que Deus, o Pai, está em ação aqui no texto bíblico. Nós vimos, em primeiro lugar, Deus, o Pai, em ação, primeiro nos abençoando espiritualmente em Cristo, segundo, nos escolhendo em Cristo, terceiro, nos predestinando para sermos filhos e filhas adotivos em Cristo, e quarto, concedendo-nos o seu favor, a sua graça em Cristo, sendo-nos favorável em Cristo. Em segundo lugar, nós observamos o Deus Filho em ação, Jesus Cristo em ação, nos redimindo com o seu sangue, nos revelando o mistério da sua vontade, no caso da vontade divina, e também nos tornando sua herança. E por fim, em terceiro e último lugar, nós também pudemos verificar Deus, o Espírito em ação, nos selando e nos garantindo a nossa herança futura. Por que eu estou dando essa introdução, repetindo o término da mensagem do domingo anterior? Porque Paulo, depois de expor todas essas bênçãos resultantes do Deus Trino em ação, agora ele nos apresenta uma belíssima oração, por meio da qual ele faz duas coisas. Primeiro, ele agradece a Deus pelos cristãos de Éfeso, e ele também, em segundo lugar, intercede por eles, a fim de que eles conheçam a Deus e as suas bênçãos. Paulo pede a Deus que se revele como esse Deus abençoador da vida, das obras, de todas as coisas que direta e indiretamente têm a ver com a vida dos cristãos de Éfeso. Então, eu aprendo, portanto, nessa passagem de Efésios, no capítulo 1, e nos versículos 15 a 23, que a oração feita por Paulo, ela possui duas características principais. Primeiro, trata-se de uma oração de gratidão. Paulo está imensamente agradecido por aquilo que ele vê, as obras de Deus vislumbradas, percebidas na vida dos cristãos de Éfeso. E em segundo lugar, como nós mencionamos, trata-se também de uma oração de intercessão, uma oração intercessória. Bom, mas vamos ver então, depois dessa brevíssima introdução, vamos ver essas duas principais características presentes na oração de Paulo, começando com a oração de gratidão, e depois nós trabalharemos um pouco os assuntos referentes à oração de intercessão, que, como vocês terão a possibilidade de perceber, tem tudo a ver com aquilo que nós cantamos nesta manhã. Mas, em primeiro lugar, ao lermos Efésios no capítulo 1, versículos 15 e 16, nós descobrimos três características da oração feita por Paulo. Três características, pelo menos. Em primeiro lugar, nós descobrimos que é uma oração de gratidão pela fé dos cristãos efésios. Em segundo lugar, é uma oração de gratidão pelo amor existente entre os cristãos efésios. E em terceiro e último lugar, é uma oração de gratidão que é constante pelos cristãos efésios. E agora nós vamos dar uma olhada mais de perto em cada uma dessas três características mencionadas. Eu descubro, meus irmãos, em primeiro lugar, que a oração de Paulo, ela é uma oração de gratidão pela fé dos cristãos efésios. Paulo agradece a Deus porque os cristãos de Éfeso creem na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Isso nós encontramos ali no versículo de número 15, Efésios 1,15, parte A, que diz: por isso, ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 15, parte A. Quando nós falamos sobre fé na Bíblia, é importante nós entendermos que essa palavra, a palavrinha fé, a palavra grega pistis, aqui no contexto, ela possui diversos significados, e muitas vezes distintos significados, a dependerem, é claro, do contexto em que esta palavrinha se encontra. Então, fé pode se referir, por exemplo, à fé em determinadas proposições, em determinadas verdades, em determinados pensamentos. Por exemplo, a fé na ideia de que a Terra gira em torno do Sol. Por exemplo, estamos apenas dando alguns exemplos. Mas a fé também pode se referir à confiança em uma pessoa ou coisa. Por exemplo, a nossa confiança
em Deus, a confiança dos teístas em Deus e particularmente esta fé, esta confiança dos cristãos em Deus, no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a fé também pode se referir à lealdade a alguma pessoa ou a algum ideal. Por exemplo, a lealdade aos valores relacionados à fé cristã, aos ensinamentos, a todo o conteúdo teológico e doutrinário presente na Bíblia e que tem a ver com a nossa vida cristã. Mas quando nós olhamos para o presente caso, a fé exibida pelos Efésios e mencionada por Paulo é uma fé depositada no Senhor Jesus, é uma fé salvífica depositada no senhorio de Cristo, na supremacia de Cristo, no poder de Cristo, na pessoa e obras gloriosas, singulares e ímpares do Senhor Jesus Cristo. Os destinatários da epístola aos Efésios, eles são crentes em Jesus, claro. E esse fato, ele é objeto da gratidão de Paulo. Paulo agradece a Deus pelo fato dos seus destinatários, das pessoas às quais ele se dirige, serem crentes. E eu te pergunto, meu irmão, você já agradeceu a Deus hoje por ser crente e por poder ter comunhão com outros crentes também em Jesus? Isso é uma bênção divina e Paulo agradece a Deus pelos crentes de Éfeso que Deus colocou em seu caminho. Ele é grato a Deus por conhecer um grupo de crentes que crê verdadeiramente, profundamente na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Isso é motivo de gratidão. Isso enche o coração do apóstolo Paulo de alegria e de gratidão a Deus. Amém? É um dos principais motivos da nossa gratidão a Deus, é saber que nós temos irmãos e irmãs em Cristo, que participam conosco das labutas, das dificuldades, das adversidades da vida, e que um dia morarão conosco no mesmo lugar, na mesma eternidade, diante do mesmo Deus Trino, e tudo isso começou uma vez, um dia aqui na terra. Isso é motivo de gratidão e de grande alegria. Amém? Mas isso nos leva a uma segunda característica dessa oração de gratidão. Em segundo lugar, a oração de Paulo é uma oração de gratidão pelo amor existente entre os cristãos efésios. É uma oração de gratidão pelo amor que se percebe entre eles. Paulo olha para a igreja de Éfeso e duas coisas chamam a sua atenção. É uma igreja que crê em Jesus Cristo, claro, porque caso contrário não seria igreja, mas o segundo elemento também é verdadeiro, é uma igreja cujos membros, eles se amam, eles têm comunhão entre si, e eles desfrutam de um amor mútuo de uns para com os outros, e isso enche o coração do apóstolo de gratidão a Deus. É uma igreja que é conhecida pela fé em Jesus e pelo amor de uns para com os outros. Meus irmãos, uma das principais características da igreja de Cristo, e não me refiro apenas à igreja, obviamente, de Efésios, mas à igreja atemporal de todos os contextos, de todas as épocas, de todos os lugares, a igreja verdadeira de Cristo, uma das principais características da igreja de Cristo não é a overdose de programações e de cultos, não é a multiplicidade de campanhas, e também não é, evidentemente, de acordo com o contexto de cada igreja, a farta arrecadação financeira. Nada disso. Uma das principais características da igreja de Cristo é o amor entre os santos. O amor entre os santos. Aliás, Jesus disse que a marca distintiva dos seus discípulos é o amor. Um texto que eu cito com uma certa frequência aqui na igreja é aquele texto de João no capítulo 13 e versículo 35, quando Jesus diz o seguinte: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor estava presente entre os cristãos de Éfeso, e Paulo ora a Deus agradecido por tomar conhecimento de tal e profundo amor entre eles. O amor, uma característica muito importante entre os discípulos, daquele que nos amou e que se entregou por nós na cruz. Mas uma terceira e última característica da oração de gratidão de Paulo é a seguinte: a oração de Paulo é uma oração de gratidão que é constante pelos cristãos
Efésios. Ela é uma oração constante, contínua. Vejam isso no versículo 16, Efésios 1,16. Não cesso, diz Paulo, não cesso de dar graças por vocês, lembrando-me de vocês nas minhas orações. Sempre que Paulo lembra da igreja ali de Éfeso, lembrando, como nós mencionamos na pregação no domingo passado, que Paulo, ele mora ali em Éfeso 3 anos, então ele desempenha um ministério muito importante ali. Então ele conhece bem a igreja. Então, quando vem à mente do apóstolo, a igreja de Éfeso, o coração dele simplesmente é preenchido com muita gratidão a Deus, porque ele conhece aquelas pessoas. Sabe que exibem uma fé verdadeira em Cristo, sabe que são pessoas que amam ali umas às outras, e por isso ele não cessa de agradecer a Deus pela vida deles. A gratidão no coração do apóstolo pelos crentes de Éfeso é ali uma oração de gratidão contínua, uma gratidão contínua. Eu descubro nesse versículo, meus irmãos, em Efésios 1,16, eu descubro que a oração de gratidão de Paulo pelos cristãos de Éfeso não é uma oração esporádica, rara ou incomum. Muito pelo contrário, é uma prática habitual, costumeira. A gratidão, eu diria, aliás, que é um dos melhores termômetros que nós temos para medir a espiritualidade de alguém. A gratidão é um dos melhores e maiores termômetros que temos para medir a espiritualidade de alguém. Se você quiser saber quão espiritual é uma pessoa, observe se essa pessoa é agradecida a Deus, ou a outras pessoas, ou não, por tudo aquilo que ela é e tem. Infelizmente, existem pessoas que são verdadeiras PhDs na universidade da ingratidão. São pessoas que receberam auxílios, receberam ajudas, receberam benefícios, receberam favores de todos os tipos e de todas as pessoas, especialmente de Deus, mas insistem em achar que não devem nada a ninguém. Mas este não é o caso de Paulo. Paulo tem o hábito de agradecer a Deus pela vida dos cristãos de Éfeso, pois ele sabe que eles creem em Jesus e amam uns aos outros. E você, meu irmão? Você já agradeceu a Deus hoje por todas as bênçãos que Ele te deu? Pela sua vida, pela sua salvação em Cristo, pelo seu perdão, pela sua família, pelo seu casamento, pelo seu cônjuge, pelo seu trabalho, pela igreja onde você congrega, pelos dons que Deus lhe deu, pela saúde que Ele lhe deu, pela vida eterna que Ele lhe deu. A gratidão é uma das principais marcas do verdadeiro cristão. Portanto, ingratidão é uma palavra que não combina com a palavra cristão. Cristão ingrato é, na verdade, uma contradição de termos, porque o cristão sabe que ele não é nada em si mesmo e de si mesmo, e de que ele sabe que depende totalmente de Deus, da sua graça, do amor dos irmãos, da comunhão com os irmãos, do favor de outros, e portanto ele é devedor a Deus acima de todas as coisas, mas também é devedor ao seu próximo. Ele sabe que ele depende de outros, ele sabe. Mas, depois de fazer essa oração de gratidão pela vida dos cristãos de Éfeso, Paulo realiza então uma oração intercessória, que possui 4 propósitos importantes. 4 propósitos importantes. E nós vamos descobrir agora quais são esses 4 propósitos da oração intercessória de Paulo em favor dos cristãos em Éfeso. Eu aprendo em primeiro lugar, lendo esse texto, meus irmãos, que Paulo intercede pelos cristãos efésios para que eles tenham um conhecimento mais profundo de Deus. O primeiro motivo ali, o primeiro propósito que o move a orar pelos cristãos de Éfeso é para que eles tenham um conhecimento mais aprofundado, mais íntimo de Deus. Olha o que diz o versículo 17, Efésios 1:17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, olha o motivo, olha o propósito, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele. Dele quem? De Deus. Paulo quer que os cristãos efésios
que já têm uma fé vibrante e verdadeira em Jesus, que já se amam, Ele quer que eles também conheçam a Deus com maior profundidade. Tudo aquilo que ele mencionara e que nós também citamos na pregação do domingo anterior, em Efésios capítulo 1, versículos 13 a 14, Paulo quer que eles vivenciem isso, que eles experimentem isso na sua vida e no seu contexto diário. Percebam, meus irmãos, que Paulo ama tanto os cristãos de Éfeso, que o seu desejo é que eles conheçam melhor a Deus. O melhor desejo que um cristão pode desejar ao outro é que ele conheça melhor ao seu Pai Celestial, ao seu Criador, e tenha, portanto, um relacionamento mais profundo e verdadeiro e íntimo com Ele. E para que isso aconteça, Paulo pede ao Senhor que dê aos efésios, aos cristãos efésios, duas coisas: espírito de sabedoria e espírito de revelação. Na Bíblia, essa palavra espírito, ela pode se referir a várias coisas. Ela pode se referir, por exemplo, ao espírito humano, pode se referir ao espírito maligno, pode se referir ao Espírito Santo, ou pode se referir a uma qualidade, dom ou capacidade que o homem pode receber da parte de Deus com o propósito de dotá-lo, equipá-lo para a realização de uma determinada tarefa. Mas no presente caso, a expressão espírito de sabedoria e de revelação parece se referir aos poderes espirituais de sabedoria e de revelação, os quais são concedidos pelo Espírito Santo aos crentes. Deus, é o próprio Deus quem nos dá sabedoria e quem revela-nos as possibilidades e os meios de nós chegarmos a Ele mesmo. Tudo começa com Ele, se desenvolve com Ele, termina com Ele. Ele é a fonte de todas as nossas bênçãos espirituais. Nesse caso, portanto, meus irmãos, trata-se, o espírito de sabedoria e de revelação, trata-se de capacitações que o homem não pode comprar ou adquirir pelo seu próprio esforço ou mérito, e por isso são bênçãos que só podem ser dadas pelo próprio Deus. E essas capacitações divinas, elas são dadas a fim de que os crentes tenham o seu conhecimento de Deus. Aqui chama-nos a atenção a palavrinha que Paulo usa para conhecimento. Ele poderia ter usado a palavra grega gnosis, conhecimento, a palavra mais habitual para isso, mas ele não usa. Ele usa aqui a palavra grega epignosis, que significa discernimento ou conhecimento íntimo, daí a noção de um conhecimento mais aprofundado. É como se ele dissesse: cristãos efésios, eu não quero que vocês vivam uma vida cristã rasa, reduzida. Eu não quero que vocês alcem voos baixos. Eu quero que vocês se relacionem com Deus de uma forma mais profunda, o conheçam com maior intimidade, tenham maior comunhão com Ele. Isso é absolutamente importante, irmãos, porque às vezes nós temos muitos anos de igreja, muitos anos, às vezes pessoas que nasceram no Evangelho, têm 30 anos de igreja, 40, 50, mas quando você vai conversar com ela sobre a vida dela com Deus, você percebe que muitas vezes ela acaba exibindo uma fé cristã muito rasa, muito apequenada, muito apática. E Paulo, o desejo de Paulo é que os cristãos efésios, eles tenham um relacionamento profundo, eles tenham um discernimento, um conhecimento íntimo de Deus e se relacionem profundamente com Deus. E esse conhecimento mais profundo de Deus, meus irmãos, parece envolver uma experiência de comunhão com Ele. Claro, não há conhecimento de Deus sem comunhão com o próprio Deus. E essa comunhão podemos dizer que é expressa por vários meios. Por exemplo, por meio do estudo diligente das Escrituras, da vida de oração e também por meio de uma vida piedosa, uma vida que é regrada por valores do reino de Deus e não do reino dos homens. Deus deseja que tenhamos um conhecimento mais profundo dele, da palavra dele e das coisas dele. Amém? Em segundo lugar, caminhando um pouco mais, eu também descubro em segundo lugar que Paulo intercede pelos cristãos efésios
para que eles conheçam qual é a esperança do chamado divino. Qual é a esperança do chamado divino? Vejam o que diz o versículo 18, parte A, Efésios 1, 18a. Tendo sido iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do seu chamado. Antes de qualquer coisa, percebam que a expressão tendo sido iluminados, ela ocorre aqui em grego na forma passiva, o que significa que a iluminação dos cristãos efésios, quanto às verdades espirituais que Paulo acabou de mencionar, veio de Deus, teve origem em Deus, e portanto eles não alcançaram tal iluminação espiritual por eles mesmos, mas eles a receberam de Deus. Deus é que é a fonte e a origem de toda a sua iluminação e de todo o seu conhecimento espiritual. Nós não conseguimos, meus irmãos, ser iluminados espiritualmente, subindo os degraus da fé até Deus. Nós só somos iluminados quando Deus desce até nós e graciosamente, portanto, nos ilumina. Não sou eu e você que subimos pelas nossas obras até Deus, é Deus que condescendentemente, graciosa e misericordiosamente desce até nós a fim de nos abençoar em Cristo. E na sequência do versículo, Paulo diz que os cristãos efésios tiveram seu coração iluminado. Coração, não é isso? Só que nós devemos esclarecer que a palavra coração aqui, primeiro, ela não se refere ao órgão do corpo humano, coração, literalmente. E também não se refere apenas ao centro das emoções ou ao intelecto humano, mas diz respeito a toda a personalidade do indivíduo, a tudo aquilo que o indivíduo é. No presente caso, Paulo pede a Deus que os cristãos efésios sejam esclarecidos, iluminados, a fim de que conheçam qual é a esperança do chamado divino. Deus nos chamou, meus irmãos, não para a desesperança, mas para a esperança nele, na palavra dele, nas promessas dele, na salvação que ele nos prometeu. A vida cristã não conhece a desesperança, a nossa vida é regrada na esperança, não em nós mesmos, não na esperança de que em 2022 teremos um novo importante presidente da nação. A nossa esperança está em Deus, na palavra de Deus, nas promessas de Deus e na graça maravilhosa, insuperável de Deus. É curioso ainda observarmos aqui que Paulo não usa a expressão chamado deles, quando a gente lê aqui no texto, não é isso? Tendo sido iluminados os vossos olhos, os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do seu chamado. Não é seu chamado, chamado dos efésios, é o chamado de Deus, chamado dele, o texto grego diz. Não diz o chamado deles, é o chamado de Deus. Isso é interessante, porque Paulo poderia trazer outra expressão aqui. Ele poderia falar sobre o chamado deles, dos efésios, mas ele fala sobre o chamado de Deus. E esse ponto é muito importante, meus irmãos, porque Paulo está destacando o fato de que foi Deus quem chamou os cristãos efésios para a sua obra. O chamado deles vem de Deus. Ele tem origem em Deus e começa com a iniciativa do próprio Deus e não com a iniciativa deles. Paulo sempre enfatiza para os cristãos de Éfeso que todas as bênçãos, tudo aquilo que eles desfrutam na sua vida, tem origem e fonte em Deus e não neles mesmos. A igreja nasceu dos planos de Deus. A vida eterna existe porque é uma obra de Deus. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados porque foi um plano e um desígnio divino. Tudo isso não vem de nós, é obra de Deus. E aí o texto continua, à medida em que nós vamos meditando outras coisas, mas, e esse chamado divino, meus irmãos, com a qual nós somos chamados, mas é o chamado de Deus, que tem origem em Deus, ele envolve não apenas o chamado externo e interno para a salvação, mas também envolve a capacitação divina para que o crente chamado, ele possa viver uma vida de serviço e de santificação a Deus. Deus nos chamou para servi-lo e para vivermos uma vida que o agrada e que, portanto, também o glorifica.
E nós só podemos servi-lo e agradá-lo se a sua maravilhosa graça nos assistir, nos auxiliar, nos guiar, nos iluminar e nos abençoar. Esta é a insistência, o argumento insistente presente nas palavras do apóstolo Paulo. Isso irá nos conduzir a um terceiro item. Paulo, em terceiro lugar, meus irmãos, uma terceira característica, um terceiro propósito da sua oração intercessória é a seguinte: Paulo também intercede pelos cristãos efésios para que eles conheçam qual é a riqueza da glória da herança divina entre os santos. Qual é a riqueza da glória da herança divina entre os santos. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 18, parte B, que diz: e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Da sua herança nos santos. Essa expressão aqui de Efésios, ela é muito controvertida. E os estudiosos, eles acabam dando várias interpretações a essa expressão. Então é uma expressão que ela tem as suas dificuldades interpretativas, mas parece se referir, entendo eu, aos santos como a herança de Deus, tal como Efésios no capítulo 1 e versículo 11, nos ensinou na pregação da semana passada. Em Efésios 1:11, Paulo disse que em Cristo nós somos feitos herança, isto é, em Cristo nós nos tornamos propriedade de Deus, povo de Deus. Aliás, 1 Pedro 2,9 parece ecoar esse tipo de pensamento, quando Pedro diz o seguinte, aquela famosa expressão petrina, encontrada na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, quando Pedro diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, à medida que os cristãos são iluminados pelo Espírito Santo, quanto a essas verdades espirituais, porque é Deus quem nos revela essas coisas, os cristãos, vão conhecendo cada vez mais que eles são propriedade de Deus e que eles não são deles mesmos, eles pertencem a outrem, e esse outrem é o nosso Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Ora, se nós, meus irmãos, os santos, somos herança de Deus e propriedade de Deus, então isto significa que Ele, Deus, detém todos os direitos e prerrogativas sobre a nossa vida, sobre a minha vida e sobre a sua vida. É por isso que Paulo disse o que disse em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, um texto também muito conhecido das Escrituras, quando ele diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, isto é, nesse contexto terreno, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É como se Paulo estivesse dizendo mais ou menos o seguinte: como Cristo me comprou com o seu sangue, e como eu sou então a sua propriedade, então eu não posso mais viver para mim mesmo. Paulo, eu devo viver para Ele e somente para Ele. Nós somos, meus queridos, propriedades de Deus. Ele, Deus, é o nosso Senhor. E Paulo deseja que conheçamos a riqueza da glória que tudo isto significa em Cristo. Tudo que isso quer dizer em Cristo. Isso nos conduzirá a um quarto e último ponto, que por sua vez terá outros 4 subpontos sobre os quais nós já vamos meditar. Em quarto e último lugar, o quarto propósito da oração intercessória de Paulo pelos cristãos efésios é o seguinte: em quarto lugar, Paulo intercede pelos cristãos efésios para que eles conheçam quão grande é o poder divino. Olha que coisa maravilhosa. Paulo ora pelos cristãos de Éfeso, porque ele quer que eles conheçam, tenham ciência de que o poder de Deus é um poder incomensurável. Eles não têm noção da grandeza que é o poder de Deus. Versículo 19, vejam o que diz, Efésios 1:19.
E qual a extraordinária grandeza do seu poder, do poder de Deus, para nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. É um versículo muito interessante. Esse versículo, meus irmãos, ele busca realçar o poder de Deus, apresentando 4 substantivos gregos diferentes, mas que têm uma relação tanto quanto sinônima, relacionados aí a esse mesmo poder. Nós temos 4 palavrinhas, e é interessante ver porque Paulo insiste em usar 4 termos distintos para se referir ao poder de Deus, porque ele não usa um termo só. Ele faz questão de dizer para os cristãos de Éfeso que Deus, ele é sumamente poderoso. E ele busca enfatizar esse ponto por meio da presença desses substantivos. Primeiro, ele usa o termo dinamis, poder, força. Segundo, usa o termo energeia, de onde vem energia, que é o poder operativo divino. Em terceiro, ele usa o substantivo kratos, que quer dizer poder, domínio, força. E por fim, ele usa o termo grego isris, que quer dizer força ou poder. 4 termos distintos, mas ao mesmo tempo praticamente sinônimos, que são usados para realçar o poder de Deus. Como eu disse para vocês, por que Paulo usa 4 termos distintos para se referir ao poder de Deus? Porque ele não usa apenas um termo. Então, meus irmãos, Paulo emprega 4 palavras diversas, referentes ao poder do nosso Deus, com o propósito de realçar a extraordinária grandeza do poder divino. Paulo quer que os cristãos efésios saibam que o poder de Deus que atua neles e através deles é um poder incomensurável. Esse poder divino não pode ser medido, ele não pode ser calculado, ele não pode ser estimado, porque ele excede toda a nossa compreensão. Tal é o poder de Deus descrito aos cristãos de Éfeso. É um poder que nós nem sequer imaginamos a sua grandeza. E a grandeza desse poder divino, ao qual Paulo acabou de se referir, ela é demonstrada em 4 ações cristocêntricas, isto é, realizadas centralmente ou centradas em Cristo por Deus. É interessante. O argumento de Paulo é o seguinte: é como se Paulo dissesse: vocês cristãos efésios querem ver como o poder de Deus é imensurável, como ele é grandioso? Então, vejam só como este poder operou na vida de Jesus. Olha o argumento dele. Ele vai dizer: vocês querem saber como Deus é poderoso? Olhem para aquilo que Deus o Pai fez na vida de Deus o Filho, Jesus Cristo, e vocês vão perceber o quão poderoso Deus é. E portanto, ele usa a partir disso 4 exemplos interessantes para exemplificarem o tamanho poder de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E isso tem a ver com aquilo que nós cantamos aqui no nosso momento de louvor a Deus. Percebam aí, primeiramente no versículo 20, parte A. Em primeiro lugar, o grandioso poder divino é demonstrado na ressurreição de Jesus. Em primeiro lugar, o grandioso poder divino ao qual Paulo se refere é demonstrado na ressurreição de Jesus. Versículo 20, parte A. O qual ele, isto é Deus, falando sobre o seu poder, operou em Cristo. Como, Paulo? Ressuscitando-o dentre os mortos. Porque Deus é todo poderoso, argumenta Paulo, então ele pôde ressuscitar Jesus dentre os mortos. Apenas um Deus todo poderoso poderia realizar essa obra. A ressurreição de Jesus significa, meus irmãos, que Deus aprovou o seu ministério, validou a sua pregação, aceitou o seu sacrifício, mas também, conforme nós vamos lendo, celebrou as suas obras, as obras de Cristo. E além disso tudo, a ressurreição de Jesus também produziu em nós a esperança de que um dia nós também ressuscitaremos para viver com Ele para todo o sempre. Essa esperança cristã, ela é mencionada em 1 Pedro, no capítulo 1 e versículos 3 e 4, que diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Essa é a esperança de Pedro, e essa é a esperança também de Paulo, e dos cristãos efésios, e dos cristãos de todas as épocas, porque ele ressuscitou e venceu a morte. Nós um dia venceremos também por ele, para a glória dele, pela graça dele, e pelo favor imerecido dele. Em segundo lugar, eu também aprendo que o grandioso poder divino, ele é demonstrado não só na ressurreição de Cristo, mas também é demonstrado na ascensão de Jesus. Na ascensão de Jesus. Ainda o versículo 20, parte B, Efésios 1, 20, parte B, que diz: e fazendo-o, isto é, Deus o Pai, fazendo o Filho, Jesus, e fazendo-o assentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Paulo diz para os cristãos de Éfeso: querem saber que Deus é poderoso? Querem saber por que Ele é? Ele não apenas ressuscitou Jesus dentre os mortos, mas Ele o fez ascender aos céus e assentar-se à direita do Pai. Só um Deus todo-poderoso pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Perceba que tanto a ressurreição, como eu disse, quanto a ascensão de Jesus são obras realizadas pelo Deus Pai, a fim de honrar e autenticar o ministério bem-sucedido do seu Filho Jesus Cristo. Além disso, o fato de Deus Pai, meus irmãos, fazer o Deus Filho assentar-se à sua direita, aponta para a posição de honra e de autoridade a qual o Filho está associado, ou na qual ele é colocado por Deus Pai. E esse ponto é interessante porque ele é retratado por alguns autores neotestamentários. E nós não temos aqui o tempo para citar todos eles, mas eu fiz questão de selecionar dois exemplos, um de Estevão e o outro exemplo do próprio apóstolo Paulo em outro contexto. Então, Estevão, ele vislumbrou essa posição de honra do Filho em Atos 7,56. Quando estava então sendo apedrejado pelos seus opositores, então Estevão declarou o seguinte, prestem atenção, Atos 7,56. Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. A ideia da posição à direita. Paulo também mencionou em outro lugar nas Escrituras, essa mesma posição de honra, esse mesmo privilégio, essa mesma posição de autoridade atribuída ao Filho. Nós vemos isso, por exemplo, em Romanos, no capítulo 8 e versículo 34, quando Paulo escreveu: quem os condenará? Isto é, quem condenará aos cristãos? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A ascensão de Jesus, meus irmãos, e o seu lugar à direita do Pai, demonstram quão grandioso é o poder divino, e Paulo quer que os cristãos efésios tomem conhecimento disso. Deus está nos dizendo: por que estamos preocupados? Se nós servimos a um Deus que é todo-poderoso, que ressuscitou o seu Filho dos mortos, que o fez ascender aos céus, que o colocou à destra do Pai, um Deus que fez isso, Ele pode fazer muito mais. Nós não temos noção do tamanho poder que Ele tem, e é por isso que Ele é todo-poderoso, absolutamente poderoso, totalmente poderoso. Isso nos levará a um terceiro ponto, que tem total relação com o segundo, com esse que nós acabamos de mencionar. Eu aprendo em terceiro e penúltimo lugar, quase caminhando para o final da nossa mensagem de hoje. Em terceiro lugar, o grandioso poder divino, ele é demonstrado também na supremacia de Jesus. Não só na ressurreição de Jesus, não só na ascensão de Jesus, não só no fato de Jesus estar à direita do Pai, mas também no poder supremo e total que o Pai outorga ao Filho. Nisso nós vemos que Deus é todo-poderoso, é o argumento de Paulo. Onde nós encontramos isso? Efésios capítulo 1, versículos 21 e 22, parte A. Efésios 1, 21 e 22, parte A. Olha onde Jesus é colocado pelo Pai.
acima de todo principado, e poder, e domínio, e senhorio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E ele termina dizendo no versículo 22, parte A: e sujeitou todas as coisas sob os seus pés, debaixo dos seus pés. Depois de demonstrar, meus irmãos, o grandioso poder de Deus na ressurreição e ascensão de Jesus, Paulo agora enfatiza a supremacia de Jesus sobre todas as coisas. Não sobre algumas, sobre todas as coisas. Jesus está acima de toda a criação, quer espiritual, quer terrena, e portanto não existe outro poder que se iguale ao seu. Percebam que Paulo não é maniqueísta. O maniqueísmo era uma doutrina antiga que ensinava a existência de um conflito cósmico eterno entre dois poderes, o poder do bem e o poder do mal, o poder da luz e o poder das trevas, um conceito que vem ali da religião persa. Então, na religião persa, você tinha duas divindades que lutavam para sempre, e a luta nunca acabava. Era uma espécie de um MMA eterno. Você tinha de um lado o Deus da luz, que era ali Ahura Mazda, e do outro lado Arimã, que seria o Deus do mal. E essas duas divindades lutavam a vida inteira, eternamente, e nunca chegava-se a um termo. Só que, olha que coisa interessante, Paulo não tem uma crença maniqueísta. Ele não defende a existência de dois poderes contrários que lutam infinitamente e que nunca acabam. Ele defende que Jesus reina sobre tudo e sobre todos, e portanto não existe nenhum poder que lhe seja rival, ele é superior a tudo e a todos. Aliás, essa supremacia do Filho, ela também é celebrada por Paulo em outro texto muito conhecido de todos nós, que é Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11. Olha só como Paulo não exibe nenhuma crença maniqueísta de duas divindades ou dois poderes lutando a vida inteira. Ele não defende isso. Olha o que ele defende, Filipenses 2, versículos 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus não tem rivais, Ele é supremo e Ele governa e domina sobre tudo e sobre todos, argumenta Paulo. O grandioso poder divino é demonstrado na supremacia de Cristo. Jesus está acima de tudo e de todos. Ele não conhece adversários reais, não conhece inimigos que lhe sejam verdadeiros rivais ou que possam se lhe opor. Ele é superior e soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. E Paulo ora a Deus, intercede pelos cristãos efésios para que eles saibam disso. Ele está dizendo: cristãos de Éfeso, vocês têm noção de quem é o Deus a quem vocês adoram? Ele é supremo, Ele é todo-poderoso, Ele ressuscitou a Jesus dos mortos, Ele o fez ascender aos céus, e Ele colocou numa posição de supremacia sobre todos os anjos, demônios, principados, potestades, domínios, senhorios. Ele é Senhor sobre todos, e vocês servem a esse Deus. Vocês têm noção de quem o Deus de vocês é? Um Deus singular, único, não tem rivais, nada e ninguém se compara a Ele. Finalmente, meus irmãos, em quarto lugar, caminhando agora para o final da nossa mensagem, eu descubro em quarto e último lugar o quarto propósito da intercessão de Paulo pelos cristãos efésios. O quarto motivo é este, dentro do contexto do grandioso poder divino, da demonstração do poder divino em Cristo. Como que esse poder divino se manifesta em Cristo? Em quarto e último lugar, o grandioso poder divino, ele é demonstrado no senhorio de Jesus, mais uma vez, só que agora sobre a sua igreja e também na sua união com ela. O quarto e último argumento de Paulo é: querem saber como Deus é todo poderoso? Ele estabeleceu Jesus como Senhor da igreja, e esse Jesus tem comunhão, união com essa igreja. Isso mostra que Ele é
extremamente, totalmente poderoso. Olha o argumento dele, está em Efésios capítulo 1, versículos 22, parte B, e 23, a parte final da nossa mensagem. Versículo 22. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre ou preenche tudo em todos. Finalmente, o grandioso poder divino, meus irmãos, ele é demonstrado por Paulo no fato de Jesus ser o Senhor da igreja e também no fato de ele estar unido a ela, a sua igreja. E aqui cabe nos dizer algo que nós já dissemos em outro momento, em outra circunstância, mas que eu creio que deva ser lembrado por nós nesse momento, que é bem propício para isso. Meus irmãos, a igreja tem dono. E o proprietário da igreja não é o pastor local, não é o teólogo gabaritado, não é o conferencista famoso, não é o líder do grupo de louvor, não é o presbitério, não é a equipe diaconal, o ofertante fiel, ou quem quer que seja. O dono da igreja é Cristo, o único que legitimamente pode chamá-la de minha igreja, como está escrito em Mateus 16, 18, eu edificarei a minha igreja. A igreja é de Cristo, não é minha, não é sua, não é nossa, ela tem dono, e o seu dono é o Deus Trino, e especialmente nesse texto, o Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Além disso, a igreja é muito mais do que o mero ajuntamento dos discípulos de Cristo. A igreja é muito mais do que um ajuntamento de crentes, embora isso faça parte da igreja, claro. A igreja é, meus irmãos, sobretudo, a união dos membros do corpo de Cristo com o próprio Cristo, que é o cabeça. Não é só a união dos membros, né? Porque senão seria um corpo esquisito, que tem membros, mas não tem ali a sua cabeça. A igreja é a união dos membros entre si, o ajuntamento desses membros, e ao mesmo tempo a união desses membros com o cabeça, que é Cristo. É Cristo. E o grandioso poder de Deus, Paulo argumenta, também é demonstrado nessas verdades. Ele argumenta para os cristãos efésios. Querem saber por que Deus é todo-poderoso? Porque Ele constituiu Jesus como cabeça da igreja e como alguém que está intimamente relacionado a ela. E ele diz, isso é um fato indicativo de que Deus tem um grandioso poder. Que argumentos maravilhosos, a vida da igreja. Eu quero, meus irmãos, concluir esta mensagem nesta manhã, dizendo que hoje nós aprendemos várias coisas sobre a oração de gratidão e também sobre a oração de intercessão feitas pelo apóstolo Paulo, pelos cristãos de Éfeso. Primeiramente, em Efésios, no capítulo 1, e versículos 15 e 16, nós descobrimos 3 importantes características da oração feita por Paulo. Primeiro, vimos que é uma oração de gratidão pela fé dos cristãos efésios. Segundo, observamos que é uma oração de gratidão pelo amor existente entre os cristãos efésios. E terceiro, notamos que é uma oração de gratidão que é constante pelos cristãos efésios. E depois, em Efésios capítulo 1, versículos 17 a 23, na continuação desses textos que nós mencionamos, nós também aprendemos 4 propósitos pelos quais Paulo faz a sua oração intercessória em favor dos cristãos de Éfeso. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós aprendemos que Paulo intercedeu pelos cristãos efésios para que eles tivessem um conhecimento mais profundo de Deus. Que Deus nos ajude a sairmos da superficialidade, de um cristianismo raso, apequenado. Que Deus nos ajude a termos uma comunhão mais profunda com Deus, com a sua palavra, com os nossos irmãos e com as coisas concernentes ao reino de Deus. Em segundo lugar, Paulo intercedeu por eles, pelos cristãos efésios, para que eles conhecessem qual é a esperança do chamado divino. A nossa esperança está em Deus, está em Cristo, está em sua palavra, não está na mudança de governos, não está no aumento ou na redução do dólar, não está no aumento ou na queda da bolsa. A nossa esperança está em Deus, no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Em terceiro lugar, Paulo intercedeu pelos cristãos de Éfeso, para que eles conhecessem qual é a riqueza da glória da herança divina entre os santos.
E por fim, em quarto e último lugar, Paulo intercedeu pelos cristãos de Éfeso, por eles, para que eles conhecessem quão grande é o poder divino, o qual foi demonstrado por sua vez na ressurreição e ascensão de Jesus, e também na supremacia e no senhorio de Jesus Cristo de Nazaré. Que esse Deus Todo-Poderoso, Ele continue a abençoar a minha e a sua vida, iluminando o nosso entendimento, a fim de que tenhamos um conhecimento mais aprofundado de Deus, e ao conhecê-lo com maior profundidade, possamos amá-lo cada vez mais, temê-lo cada vez mais, e servi-lo cada vez mais, e da melhor maneira possível, em nome de Jesus, amém. Amém? Quero convidá-lo a ficar em pé, e quero orar juntamente com você nesse momento. Nós pudemos perceber, meus irmãos, que a preocupação do apóstolo Paulo para com os cristãos de Éfeso, embora muitos estudiosos entendam que Efésios seja uma epístola circular, e na verdade se dirija a várias igrejas e não a uma igreja especificamente, mas nós percebemos que ele está preocupado com o crescimento espiritual daqueles crentes, com o seu amadurecimento espiritual. Um resumo do que nós poderíamos dizer aqui, claro que envolveu duas coisas, como nós mencionamos no título da nossa mensagem. Paulo apresenta uma oração dupla, uma oração de gratidão a Deus pelos efésios, mas também uma oração intercessória, onde ele deseja que Deus se revele com mais detalhes a eles, que eles compreendam mais sobre Deus. Isso é muito importante, porque talvez, por N motivos, você tenha habituado, tenha acostumado a viver um cristianismo um tanto quanto raso, um tanto quanto apático, um tanto quanto apequenado, que muito pouco se parece com o grandioso Cristo que é Senhor da igreja e da nossa vida. Às vezes nós temos uma visão muito míope das coisas de Deus. Às vezes nós temos uma visão muito carnal, muito imediatista, muito terrena, muito voltada para o reino deste mundo e não para o reino dos céus. Temos uma visão muito distorcida do que é o reino de Deus e, por conseguinte, o Deus do reino. Nós temos uma visão muito complicada, muito nada bíblica desse reino. Mas a oração de Paulo aos cristãos de Éfeso é: Deus, revele-se a eles, mostre-se a eles, que eles saibam que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, que eles saibam que o Senhor fez ele assentar-se à sua direita, o Senhor o colocou numa posição suprema sobre todas as coisas, e que o Senhor é o cabeça da igreja, e é aquele que está intimamente unido a ela, que é o corpo, que eles entendam isso, Senhor. Vocês estão entendendo a preocupação de Paulo? São preocupações espirituais. Eu não estou dizendo, não quero ser indiferente, nem quero sugerir uma eventual indiferença para com as dores, sofrimentos e adversidades experimentadas por cada um de nós. Todos nós temos problemas ministeriais, financeiros, emocionais, conjugais, familiares, às vezes educacionais e tantos outros. Nós temos problemas desse lado da eternidade. Todos nós temos. O Elbi faz questão de frisar isso muito bem em muitos dos nossos cultos. Mas eu aprendo com Paulo que eu devo, por mais que isto não seja um tanto quanto difícil, eu devo desviar os meus olhares destas circunstâncias e depositá-los nesse Deus que é todo-poderoso, que ressuscitou a Jesus dos mortos. E é por isso que nós estamos celebrando isso nessa manhã. Ele o fez assentar-se à direita do Pai. Ele o tornou supremo sobre todos os poderes, principados e potestades. E esse Jesus é o cabeça da igreja, e ele é aquele que dirige a igreja, é o dono da igreja. A igreja não é minha, não é sua, a igreja é dele.
ela tem dono, e o dono da igreja se chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Como é bom descobrir essas coisas na palavra de Deus, amém? Nós servimos a um Deus todo-poderoso. E Paulo diz: Efésios, vocês devem saber disso, saibam disso, saibam disso. Amém? Feche os seus olhos, por favor, e vamos orar agradecidos a Deus. Pai, eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez na vida desses nossos irmãos, os cristãos de Éfeso do passado, e também de todas as demais epístolas neotestamentárias, e ao longo de toda a história, até chegar aos nossos dias. A igreja é tua, Senhor, não é nossa, ela é sua. Ajude-nos, ó Pai, a ter a mesma fé elogiada por Paulo, e que é objeto da sua gratidão diante de ti. Ajude-nos a sermos uma igreja que tem uma fé viva, vibrante, vigorosa, verdadeira em Cristo. Mas ajude-nos também a amarmos uns aos outros, elementos estes dentre tantos outros que fizeram com que Paulo introduzisse esse texto, essa passagem bíblica, como uma oração de gratidão. Ajude-nos a sermos pessoas de fé e de amor para com o Senhor acima de tudo, mas também para com o nosso irmão, para com a nossa irmã em Cristo. Ajude-nos também, ó Pai, a entendermos os seus propósitos, não somente, Senhor, em todos aqueles assuntos revelados na sua palavra, mas sobretudo os propósitos do Senhor, os propósitos que o Senhor nos revela na sua palavra para conosco, para com a sua igreja, para com cada um de nós em particular, e para com o seu povo, Senhor, a sua herança, os santos, os lavados e remidos no sangue do seu Filho Jesus. Nós te louvamos nesta manhã, nós te agradecemos por todas as coisas. Bendito seja o seu nome, Pai, porque nós servimos a um Deus que é todo poderoso, e tanto argumenta Paulo, que é todo poderoso, que ressuscitou a Jesus, que o fez assentar-se à sua direita, que o colocou como uma autoridade suprema no universo, e que também o constituiu como cabeça e Senhor da igreja. E nós servimos a este Deus todo-poderoso que és tu, ó Senhor. Abençoe-nos nesta manhã, fique conosco nesse momento de ceia, em cada momento de nossas vidas, e que a nossa vida, o nosso ser, os nossos pensamentos, tudo aquilo que temos e somos, sempre venha glorificar o seu nome e demonstrar esse conhecimento mais íntimo sobre o qual o apóstolo Paulo falou nesse texto de Efésios. Te louvamos por tudo e te adoramos, bendizemos o seu nome, em nome de Jesus, amém.